Você que tá lascado, sabe que tá lascado, esse aqui é o seu lugar. Esse é o Biolascado. Esse é o programa que vai ensinar pra você em 5 minutos que você não aprendeu durante sua vida inteira. Aula de hoje. Citologia 101. Introdução à citologia. Citologia o que é? É um estudo que o pessoal faz de uma célula, mas isolada do seu organismo de origem. Então quando você estuda um organismo de forma macrológica, você está estudando ele na biologia natural, né? Mas quando você estuda só com uma célula, você entra na área dessa citologia. Primeira coisa que a gente faz na biologia em geral, né, é você classificar os seres vivos de acordo com alguma característica em comum. Primeiro nível de classificação que a gente usa na citologia é entre os procariontes e os eucariontes. O que são esses organismos? Geralmente são organismos unicelulares, no caso dos procariontes. Não existe nenhum procarionte macrocelular ou pluricelular. E os eucariontes podem ser também unicelulares, como o pluricelular. A diferença entre eles é essa aqui, ó. A diferença entre um procarioto e um eucarioto é basicamente essa membrana carioteca. Então, se você se lembra o que é um procarioto, procarioto significa o pró antes, e o carioso vem dessa membrana carioteca. Então, antes da carioteca. Quando você olhar para uma prova e ver lá escrito procarionte, você tem que saber que são os que não têm essa membrana carioteca. Se não tem membrana carioteca, não tem núcleo. Significa que o DNA dele fica circulando dentro do citossol. Citossol ou citoplasma são dois nomes para a mesma estrutura. Já os eucariotos são o exato oposto. Se os procariotos são aqueles que não têm membrana, os eucariotos são os que têm membrana, por isso tem o seu DNA contido numa região só. Qual que é a vantagem evolutiva disso? Dentro do citoplasma, você tem uma série de organelas que trabalham todo o seu metabolismo celular. Muitos desses processos metabólicos envolvem enzimas, envolvem às vezes até algum tipo de ácido, então pode ocorrer uma corrosão do DNA. Ocorrida a corrosão do DNA, a chance de divisão celular é muito pequena. Por isso essa membrana surgiu como uma evolução para evitar a corrosão do nosso DNA. Entendido isso, você entendeu o primeiro nível de classificação que a gente usa para qualquer tipo de organismo. Os procarióticos são os seres mais primitivos que a gente tem na face da Terra. Depois que a célula evoluiu para esse tipo celular eucariótico, você teve a evolução de todo o resto dos tipos celulares. A maioria desses tipos celulares, quando agregado, vai dar origem a um organismo. O segundo nível de classificação que a gente tem é entre tecidos. Então, um amontoado de células vai formar um tecido que tem alguma função em comum vai formar um órgão. O conjunto de órgãos que trabalham para uma determinada função também vai formar um sistema e os conjunto de sistemas todos formam um organismo por completo. Antes disso, a gente tem que lembrar da teoria celular. A teoria celular explica que para surgir uma célula, eu preciso que já exista uma célula anterior a essa. Então, nenhuma célula surge do nada. Para surgir uma célula, eu já preciso de uma célula pré-existente e que todo ser vivo é composto por células. Antes da gente descobrir o microscópio eletrônico, achava-se que a célula era a menor unidade que se trabalhava dentro da área de pesquisa, de tudo relacionado à ciência. Antes da gente descobrir o átomos e moléculas. Então, moléculas dão origem a células, células dão origem a tecidos, tecidos dão origem a órgãos e órgãos com uma determinada função dão origem a sistemas e os sistemas todos dão origem ao organismo. Agora a gente entra na parte de aspectos bioquímicos das estruturas celulares. Primeira coisa que a gente estuda em estruturas celulares são 3 tipos de estrutura que são básicas e que a gente já tem que saber previamente para poder continuar nossos estudos. Quando você pensar numa célula, você tem que pensar num ovo frito. O ovo frito tem a parte amarela, que eu posso classificar como núcleo, tem a parte branca que eu posso classificar como citoplasma, e normalmente aquela casquinha queimada em volta eu posso classificar como a membrana plasmática. Essas 3 células... You suck! Essas 3 estruturas celulares é o que eu já tenho que saber para continuar os meus estudos. Continua no próximo episódio. Assista também a outros vídeos. Assine o nosso canal e deixe também suas dúvidas e opiniões na seção de comentários.